Bom, Jesus ele começa a trazer revelações profundas, mas muitas coisas os homens não conseguem entender. A filosofia da época, a religião da época não consegue compreender, não consegue acompanhar. Entre essas coisas, ele começa a mostrar para o mundo que ele tem poder para perdoar pecados. Mas os judeus entram em choque. Como pode um mortal dizer que tem poder para perdoar pecados se só Deus pode perdoar pecados? E Jesus olha para esses religiosos e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem, levanta-te e anda. Ou seja, Jesus prova que ele tem poder para perdoar pecados. Na Torá, está lá escrito: lembra-te do sétimo dia, que é o dia do Senhor teu Deus, do sabate. E Jesus vem e diz: olha, entendam, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ele começa a falar algumas coisas que dá choque para aqueles que o ouvem. Gera raiva, gera revolta. Ele começa a dizer: meu Deus é o meu Pai, o Deus único é o meu Pai. Aquele povo diz: como pode se fazer igual a Deus, chamando esse Deus de Pai? Jesus traz revelações únicas, revelações proféticas do mundo espiritual. E aí ele começa a dizer o seguinte: olha, não existe vários deuses. Existe um Deus verdadeiro, mas também existe um enganador. Ele começa a apresentar um ser que até Jesus vir na Terra não era tão conhecido entre os judeus. Se tinha alguma coisa ali ou acolá, pincelada, mas nada muito formado. E ele começa a dizer: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele começa a dizer: olha, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. E o ladrão, apesar do texto estar falando de um ladrão real, aponta para Satanás. E ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele começa a dizer: olha, existe espírito de engano neste mundo, que tem enganado as nações. O enganador está por aí enganando as pessoas. E está aí se apresentando fantasiados com o nome de vários deuses, enganando multidões. Mas eu vim para desfazer as obras do diabo, as obras de condenação. E ele começa a provar isso expulsando os demônios. Ele começa a provar isso pondo em liberdade os presos e dando autoridade à sua igreja, dizendo: em meu nome expulsarão demônios. Eu mesmo tive experiências na minha vida prática de expulsar demônios. Coisas que a ciência não explica, que a religião não explica, que já passou por vários médicos, os médicos não explicavam, e nós orávamos e o demônio se manifestava e saía e a pessoa ficava liberta. Jesus veio para isso. Sabe, queridos, o mundo espiritual, em rota de colisão, vai trabalhar exatamente com tudo isso. E a partir disso, nós entendemos que o mundo físico caminha para um dia de juízo e de acerto de conta para com Deus. E o mundo espiritual caminha em Jesus, convocando todos nós para estarmos em Cristo. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem está em Cristo, o texto vai dizer que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito Santo, este é Espírito. Porque Jesus disse a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. O que é isso, pastor? Simples. No mundo espiritual há um convite para que a gente faça parte.
desse reino que Jesus apresentou a cada um de nós. E aqui ele começa então a mostrar que o mundo da matéria está sendo preparado para a sentença final, para o juízo final, para a condenação final. Apocalipse diz isso. Diz que o céu e a terra, e Jesus também fala sobre isso, o céu e a terra vai passar. O céu e a terra já não existe mais. E aí entra a última colisão e a mais linda colisão de todas. A Bíblia diz que haverá um dia de juízo, onde todas as coisas que os homens fizeram estarão patentes diante dos olhos do Senhor. E aí, meus queridos, os que entenderam, os que creram em Jesus, e não entenda isso como os que frequentam templos religiosos, os que se dizem evangélicos ou cristãos, não, entenda, os que creram em Jesus com o coração verdadeiro e sincero, porque a Bíblia diz: muitos me honram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome falamos línguas, profetizamos, expulsamos demônios. Jesus vai dizer claramente: eu nunca vos conheci, porque vocês praticaram iniquidade. Então entenda, nesse processo de colisão, que é o nosso último vídeo, haverá algo tão lindo e o ápice da última colisão da Terra. Mas Jesus disse: olha, até lá, se prepare. Buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo estará sentado. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Isso está escrito em Colossenses capítulo 3. Se de fato ressuscitastes com Cristo. Por isso que a base da igreja é a ressurreição e não a morte. Morrer, grandes líderes morreram e continuam sepultados em suas sepulturas. Grandes reis morreram por uma causa nobre ou não tão nobre assim, mas continuam sepultados em suas sepulturas. O grande diferencial da nossa fé está porque nós não cremos apenas em um morto. Nós cremos em Jesus vivo. Ele ressuscitou. E Paulo chega a dizer: se ele não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação e a nossa fé. Jesus vive e reina para sempre. E é aqui que começa Apocalipse, porque Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Ora, se ele tivesse morrido, ele não poderia revelar nada. Mas ele começa a revelar Apocalipse. E ele começa a trazer para João, após a sua ascensão aos céus, as coisas que iriam acontecer nos últimos dias. E se você for ler Apocalipse, tenha certeza, o coronavírus é fichinha, digamos assim, perto das atrocidades, perto das pragas, perto das sentenças que ainda há de vir sobre a terra. Hoje nós estamos vivendo um ano aceitável do Senhor, mas um dia vai vir o dia da ira de Deus. Aqueles que não se arrependerem de seus pecados, aqueles que não compreenderem e não aceitarem a graça de Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, repito, para esses está reservado dia de tormento e de grande sofrimento ainda. Próximo vídeo nós concluímos Mundos Paralelos em Rota de Colisão, parte final.